Nós elencamos 8 temas para que você fale sobre os problemas enfrentados na cidade e as soluções propostas para a política de governo numa breve síntese. Primeiro, saúde. Então, como eu disse anteriormente, os problemas de saúde de Congonhas estão muito ligados aos problemas da grande mineração na região. Eles estão ligados para esse problema porque tem a ver com o problema respiratório causado pelas grandes mineradoras, o problema da poluição na cidade, que é uma poluição de cidade grande, apesar de ser uma cidade pequena, e os problemas de caráter psicológico que causa a grande mineração. Trabalho em máquinas gigantescas provocam estresse, que levam ao consumo de álcool, entre outras coisas. E nós achamos, primeiro, que é necessário que Congonhas tenha mais hospitais, Congonhas tem um só hospital, e nós achamos que é parte das obrigações das grandes mineradoras que elas contribuam para a construção de grandes unidades hospitalares em Congonhas para garantir a saúde da população. Ração. Nós achamos que nós temos que aumentar nós temos que aumentar o gasto na educação. Tem que ter um plano de aumentar os gastos na educação. Acho que tem que valorizar os professores e os funcionários da educação de uma maneira geral. Eu acho que nós temos que estimular que os estudantes dos vários graus, primeiro, segundo e terceiro, se organizem para lutar em defesa da educação. Nós defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade. Nós achamos que Congonhas já comporta e já necessita de ter um grande campus de uma universidade na cidade, para poder garantir que uma parte da população, dos estudantes, possa ficar aqui, possam estudar aqui. E nós achamos que tem que haver uma diversificação na busca do conhecimento em Congonhas. Ou seja, a tendência aqui é achar que as pessoas têm que estudar as engenharias e os cursos técnicos ligados à mineração. Nós achamos que isso é verdade, mas tem gente com outras vocações, então nós temos que ver como construir possibilidades dessas pessoas com outras vocações para que elas estudem outras coisas. E a escassez de habitação? Olha, nós inclusive aqui em Congonhas nós achamos que deve haver 10% da população é flutuante. Isso significa que 10% da população precisa de alugar casas. Nós achamos que tem que haver um plano de moradias populares para Congonhas. Nós achamos que a prefeitura pode ser parte disso. E nós principalmente tem que se vincular esse problema de um plano de moradias populares a uma exigência de que se aumente as contribuições e impostos das grandes mineradoras na cidade. Transporte. Pois aqui tem um problema que eu não sei se vai ter solução, a curto prazo. Nós sabemos que uma boa parte do transporte feito pelos trabalhadores da região é feito por ônibus que param a cidade durante boa parte da manhã, depois boa parte da tarde, depois boa parte da noite. Então nós temos que construir vias de saída que permitam que esse transporte dos trabalhadores, que é fundamental, que é uma conquista deles, não atrapalhe o trânsito da cidade. Acho que esse é um problema. Segundo problema que eu acho que tem que ser encarado, e que eu acho que hoje as pessoas têm que planejar as coisas. Nós estamos há 1 ano tendo obras no centro da cidade. É impossível que uma pessoa tenha planejado tudo para passar 1 ano parando as principais vias de acesso do centro da cidade. Então acho que tem que haver um grau de planejamento maior. E nós defendemos que o transporte público seja municipalizado. Transporte público municipalizado e com tarifa subsidiada pelo Estado. Doutor. Olha só, eu acho que esse é um dos grandes pecados de Congonhas. Nós temos várias pessoas que têm interesses diversos em relação à arte. Eu conheço algumas delas. Esses dias, numa entrevista que eu dei numa rádio, estava falando, eu sou amigo do pessoal da UCR, conheço vários companheirinhos que estão metidos nisso aí. Eu conheço muita gente metida no negócio do teatro aqui. Eu acho que Congonhas tem um pequeno acervo. Infelizmente foi destruído uma boa parte do acervo patrimonial histórico da cidade, mas sobrou um acervo importante. Existe notícias de ruínas importantes em várias regiões, tanto de fazendas como das primeiras fundições feitas na época do Império. Então existe tanto um acervo para o turismo, que é parte da cultura, quanto existe uma vontade de produzir cultura na cidade, que hoje não é aproveitada. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que sentar com essas pessoas, conversar com elas e profissionalizar, dar espaço para que possa haver um plano municipal de incentivo à cultura, no qual vários companheiros estão envolvidos hoje de forma individual, que eles poderiam fazer a partir de um incentivo, a partir da ajuda de uma prefeitura que estivesse preocupada com isso. Turismo. Bom, um pouco que eu já estava falando, Congonhas tem um acervo, um patrimônio histórico. Esse patrimônio histórico, em parte, foi destruído. Outra parte dele está escondido, porque não existe uma busca, uma pesquisa. E existe uma parte que tem a ver com o mestre Aleijadinho
né, que é parte da discussão do projeto 027, que é preservar. Então, acho que nós temos que preservar o que nós temos, então isso é preservar o acervo do Aleijadinho, preservar o entorno paisagístico do acervo do Aleijadinho, como primeira parte. Depois, nós temos que fazer um estudo e um levantamento do que existe hoje de acervo histórico em Congonhas e região. Né? Existem notícias, volto a dizer, existem notícias de ruínas em fazendas, em áreas de mineração. Acho que tem que ser feito um estudo desse acervo e depois, a partir daí, tem que se promover. E promover de duas maneiras. Tem que fazer uma promoção da cidade em relação ao turismo, aproveitar esse espaço, essa imagem que a cidade tem, e tem que se formar gente que possa aproveitar o espaço para o turismo que existe em Congonhas e região. Segurança. Olha, eu acho... Tem uma polêmica, tem uma discussão, não sei se vocês têm acompanhado aí, tem uma opinião da ONU que nós deveríamos fechar, que a PM, que a Polícia Militar do Brasil deveria ser extinta, né, em todo o país. Então, eu começo dizendo isso pelo seguinte: existe toda uma gama de pessoas que acham que o problema da segurança é resolvido com mais polícia nas ruas, com mais policiamento. Nós somos uma opinião diferente dessa. Nós achamos, independente se está certo ou não a opinião da ONU de que a PM tem que ser extinta, nós não achamos que é colocando mais pessoas armadas na rua que nós vamos aumentar a segurança das ruas. Nós achamos que o que precisa ser feito é ver quais são os focos dos problemas da violência e da insegurança na cidade e no país. Eu acho que um problema tem a ver com o problema da baixa renda, do pouco acesso ao consumo, da impossibilidade de ter acesso ao lazer, da impossibilidade de ter acesso à educação. Então nós vamos atacar a segurança atacando fundamentalmente os problemas que dão origem à insegurança. Então nós achamos que tem que ter espaços de lazer nos bairros, nós achamos que tem que ter alternativas de lazer para as pessoas, nós achamos que temos que lutar para aumentar a renda do conjunto da população, em especial das suas camadas mais pobres, e que isso significa lutar para que os trabalhadores recebam um salário melhor. Então nós achamos que com essas medidas nós podemos, por um lado, resolver uma parte do problema da segurança. A outra medida que eu acho que é fundamental é dar para, digamos assim, os cidadãos, para os trabalhadores, para a população, instrumentos para que ele possa denunciar e acompanhar o andamento dos problemas específicos que cada setor tem. E ambiente? Bom, a mineração é, por natureza, predatória. A mineração é, por natureza, predatória. Então, isso nós temos uma contradição na nossa cidade, que é uma cidade mineradora, logo uma cidade com problemas de meio ambiente. Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio onde a mineração não destrua o que ainda resta na nossa cidade, que é muito importante. Por exemplo, o problema do projeto 027. Nós dizemos aqui claramente, para nós é mais importante preservar a serra, com seus mananciais, com o que ela representa como segurança em relação ao problema da poeira, porque ela é uma cortina natural contra a poeira. Para nós é mais importante preservar a serra do que aumentar a área de mineração. Eu acho que essa tem que ser a lógica que nós temos que trabalhar nesse momento. Por que eu acho que essa é a lógica? Porque eu acho que, tal como é feita a mineração hoje de maneira irresponsável, qualquer concessão feita a ele vai significar um ataque ao meio ambiente. Então, para mim, eu acho que essa tem que ser a primeira preocupação. A segunda é exigir que as empresas cumpram, as grandes mineradoras, de maneira especial, sua obrigação em relação ao meio ambiente. Eles têm a obrigação de fazer reflorestamento, eles têm a obrigação de fazer preservação, eles têm a obrigação de ter área de preservação ambiental. Então, acho que nós podemos e que nós devemos ter uma política que leve as grandes mineradoras e que leve a mineração a ter uma atitude mais responsável em relação ao meio ambiente. Para que isso seja possível, é necessário fiscalização e vontade política. Você se compromete a colocar essas soluções no seu plano de governo? Claro, já estão. E como nós conseguimos essa coisa? Nós podemos apresentar para vocês por escrito assim que vocês solicitarem.